Olá, eu sou o professor João Paulo, vamos lá aqui da parte da locomoção. Nesse vídeo aqui vamos nos ater aqui às pernas, certo? Né? E aí a comparação, né, no robô móvel, né, a parte da disciplina. Então, quanto um robô de manipulação, né, ou seja, um braço robótico, né, é um robô fixo, né, e aí ele vai aplicar força para movimentar as suas partes, né, e vai movimentar objetos ao seu redor aplicando essas forças, né. Então, principalmente, né, em geral, ele vai ter uma ferramenta aqui na ponta que ele vai manipular, e aí ele movimenta as suas partes e vai aplicar força nesse objeto para transportar de um lado para o outro, para soldar, enfim, certo? Um robô de movimentação, um robô móvel, né? Então a gente pode pegar isso aqui e inverter, né? Que aí você vai ter um ambiente fixo, né? O seu terreno, e nós vamos movimentar agora o robô aplicando forças, né? E aí você pode ter tanto um robô, né, com pernas, né? Ou tá ficando comum os quadrúpedes, né? Quanto robôs móveis, né? De várias formas, né? Então vamos dar uma checada aqui nessa aula de hoje, principalmente nos robôs de pernas. Depois a gente vê outros tipos, né, de robôs, né, e robôs que se movimentam em outros meios, como por exemplo os robôs aquáticos, robôs aéreos, né, os drones e assim por diante, né? Então, como é que você aplica força no meio para se movimentar, né? Então, se a gente for observar na natureza, a gente pode tirar esses seguintes tipos de movimentação, né? Então, movimentação num canal por um fluxo de água, né? Então, você vai fazer aí a movimentação, né? Vai ter uma resistência aqui da água e isso vai fazer a movimentação gerando um movimento no próprio líquido. Você pode ter um movimento feito de uma lagarta, ela vai se arrastando no chão, então, utilizando força de fricção. De uma cobra, que ela vai também se arrastando, mas de outro modo, né? Então a lagarta tem uma movimentação, né, longitudinal, né? Ela se encolhe, se retrai, tem uma que levanta, né? A cobra ela vai para um lado e para o outro. Você pode ter movimento de corrida, né? Então movimento com patas, então caminhada, corrida, saltos, né? E aí cada um vai depender, né? Esse daqui você vai ter muita energia cinética, que ela vai se perdendo cada vez que você tem um contato com o chão, empurra de novo, né? E o passo, né? Então aqui está o passo de uma pessoa, um bípede, tá? Então você pode, é o que mais se aproxima ao movimento de uma roda, na verdade, porque aí dá para imaginar o rodar aí de um polígono, né? Então cada vez que você dá o passo, como se aquilo ali girasse, fosse para frente, mas para frente a gente vai analisar melhor o caso aí de um movimento bípede. E por que usar pernas, né? Então essa figura aqui é interessante, né? Vamos focar aí em pernas e rodas, né? Essa comparação para os robôs, que são o que você tem na grande maioria dos robôs. Você tem alguns robôs hoje, né, chamados soft robots, que eles mexem um pouco a parte do corpo dele. Você consegue fazer robôs de outros tipos, né, que se arrastam inclusive, né? Então você tem robô parecido com cobra, mas a grande maioria das locomoções de robôs estão com rodas e com pernas, né? Rodas elas são mais eficientes, né? E são, do ponto de vista de engenharia, é mais fácil de você fazer, né? Uma vez que você tem um mecanismo que você consegue fazer girar aquilo ali, é mais fácil, né? Para sistemas biológicos você não tem o surgimento de roda tão fácil por conta
do problema de você, à medida que você vai girando aquela parte, como é que você passa, né, os condutos ali biológicos, então são transmissão de sangue, a transmissão de sinal do sinal nervoso, né? Então, com aquilo girando, como é que você mantém aquela estrutura conectada, né? Então, não tem basicamente roda na natureza, tem muita perna. Para engenharia a gente fica utilizando mais roda por conta da eficiência. Agora, as pernas, elas têm vantagens de adaptabilidade, manobrabilidade, né, que está desenhada aqui nessa figura, né? Então, por exemplo, uma roda se encontra um degrau muito alto, é mais fácil você visualizar uma solução para esse problema com um robô com perna, né? Se ele girar, o robô ficar de ponta cabeça, né, também é mais fácil visualizar isso aqui com perna, né? Inclusive pós-robô e do Maracatrônico tem um robô de combate que a roda ela atravessa o corpo do robô, né? Então, justamente para evitar isso, se ele virar de ponta cabeça, a gente consegue movimentar o robô de ponta cabeça também, né? A roda atravessa ele todinho aqui, né? Um buraco, rampas e assim por diante, né? Então né? As pernas são interessantes nesse sentido de manobrabilidade e adaptabilidade. Agora, perdem na eficiência. Então, o movimento com perna ele é menos eficiente e perdem muito na complexidade mecânica, né? Então, você imaginar que cada roda dessa é um atuador, imaginar robôs como esses aqui do começo, né? Então, 4 rodas e 4 pernas, né? Aqui você vai ter 4 atuadores. Cada perna dessa ela precisa ter no mínimo 2 pontos de atuação, né? Como a gente observar aqui, tem essa dobra daqui, a dobra do quadril e a dobra do joelho, por exemplo. Agora, se você for pensar na perna da gente, por exemplo, né, o joelho, ok, ele só tem uma dobra. O quadril ele permite várias movimentações. Você pode fazer adução, você pode fazer um movimento para frente e para trás, certo? Então é muito comum que você tenha mais de 2 graus de liberdade por perna, né, num robô com perna, justamente para garantir uma outra questão que é a estabilidade do robô, certo? Mas antes de mostrar essa figura daqui, né, que é justamente a eficiência de movimentação, certo? Então a eficiência, quanto mais rápido, então aqui está a velocidade, que foi uma figura originalmente americana, né, numa fonte americana, então a velocidade aqui está em milhas por hora, e a energia gasta, certo? Então o negócio mais eficiente que você tem, por exemplo, é um trem, né? Uma roda de trem, né? Então a roda de trem, como você tem um atrito muito pequeno na roda, por isso que é feito aquilo ali, né? O trilho, né? Você consegue uma eficiência muito boa, né? Muito melhor do que uma roda num chão mole, certo? O andar tem uma eficiência em questão de energia consumida por velocidade, tem uma eficiência ligeiramente melhor do que um pneu em chão macio, certo? Aí o correr tem eficiência maior, e o nadar, escorregar, né? Então, o nadar não, o crawling confundi com crawl, nado crawl, né? O movimento de uma lagarta ou o movimento de uma cobra, né, vai ter uma eficiência pior, né, você gasta mais energia ali com atrito, né, e você tem um movimento num fluxo de água, então um barco no rio, né, ele vai ter uma eficiência ainda maior do que um trem para baixas velocidades, uma eficiência pior à medida que a velocidade aumenta, certo? Então, outra razão de você ter rodas, né, muitas vezes você está aqui, né, não está aqui, e aqui ele botou o andar até 10 milhas por hora, você tem essa limitação, você não consegue andar muito rápido, né? Então isso é uma figura aproximada só para dar uma ideia disso daqui, certo? Agora voltando, uma outra questão, quando você tem várias pernas, né, também para roda, mas roda normalmente é mais fácil você garantir, é a questão da estabilidade, né, que aí vai depender
justamente do seu centro de gravidade do seu robô, no caso da gente, da quantidade e geometria dos pontos de contato, né? Ou seja, se você tiver, né, você pode fazer um robô, aquele, não sei se vocês lembram aquele bonequinho de corda, né? Que aí ele tinha uma perna que ela era um negócio triangular assim, com uns dedos meio para dentro assim, de modo que tinha uma área de contato efetiva grande, né, para um pé só. Então ele troca uma perna com a outra para manter uma estabilidade ali em qualquer momento. Vai depender do centro de gravidade do seu robô, né? E você vai ter uma diferença, vai depender do seu terreno, obviamente, né? Da inclinação do terreno, do tipo do terreno, estabilidade, se é um terreno arenoso, se é um terreno liso, se é concreto, se é grama. E, né, a estabilidade estática dinâmica, né? Você vai ter você pode ter situações que você não tem uma estabilidade estática, ou seja, o seu robô está numa situação que, se ficar parado naquela posição, ele cai, mas ele vai ter uma estabilidade dinâmica. Isso também vem dos animais, isso também vem do movimento da natureza. Então, se por exemplo pegar um cavalo, né? Aqui eu coloquei tem um vídeo aqui de um cavalo andando, trotando e galopando, né? Você vai ter o andar do cavalo, ele basicamente mexe uma perna praticamente de cada vez, né? Mantendo sempre, né, o seu centro de gravidade entre as três outras pernas que estão em contato com o chão, certo? Então é um tipo de andada, né, ou tipo de andadura, no inglês um tipo de gait, né? A sequência que ele vai andar com essas pernas, né? Então o gait é definido como uma sequência de eventos, subida e descida das pernas para dar uma passada, né? Então na andada você sobe uma perna, deixa aí três em contato com o chão. Numa trote, né? Então você tem um trote, tem um outro tipo que o cavalo anda com duas pernas do lado, depois duas pernas do outro. Ele pode ser treinado para fazer isso, mas é mais comum ele andar com pernas opostas aqui para um lado e para o outro. Ele vai ter dois pontos de contato em vários momentos e ele vai ter uma estabilidade dinâmica, né? Então o trote ele pressupõe que o cavalo está andando e aí ele vai trocando aquilo ali, e o galope aí ele dá saltos, né? Vai ter momento, dependendo da velocidade que ele vai ter, né? No galope ele vai saltar mesmo, vai dar saltos pequenos, né, para chegar em mais alta velocidade. O interessante, né, é isso aí, a gente pode pegar da natureza esses vários gates, essas várias sequências de passo, de movimentação aí das pernas, e podemos e fazemos, né, os cientistas fazem, os desenvolvedores do robô fazem, né, para fazer vários movimentos dos robôs. E o interessante é que a natureza por si só, né, ela faz, né, isso de forma para ser o mais eficiente possível. Então se você pegar aqui, né, um cavalo e for medir aqui o custo metabólico ali, o quanto o cavalo consome de energia à medida que ele vai andando, então você gera esses pontos aqui. Então ele vai andando nessa velocidade aqui de até 3 metros por segundo, né? Aí você tem essa aproximação aqui para uma curva parabólica, então tem uma velocidade ótima do andar dele. Se ele andar mais devagar ele gasta mais energia, se ele andar mais rápido ele gasta menos energia. Depois, a partir de uma certa velocidade, vale a pena para ele começar a trotar. A partir de uma certa velocidade, vale a pena para ele começar a correr, né? Isso nós mesmos não somos, imagino, cavalos, né? Não somos bípedes, mas a gente vê isso mesmo. A gente vai andando, né? Se você for acelerando a velocidade, chega numa hora que você vai mudando na sua passada e tem uma hora que você está correndo, né? A gente também vai ter uma coisa parecida com andar, trotar e correr aí de um cavalo, né? E todo o sistema biológico da gente, do cavalo também, dos vários animais, eles
né, ele mapeia isso daí e tende a trabalhar sempre no ponto de mais alta eficiência, naturalmente, certo? Isso aí a gente pode, né, copiar, porque esses pontos de eficiência também vão acontecer para robôs, né? E aí se você pegar então a estrutura de um inseto, por exemplo, vou pegar um robô de 6 pernas, né, um robô de 6 pernas, né, você consegue fazer passadas, você consegue fazer gates, né, andaduras, em que você mantém sempre um equilíbrio estático o tempo todo, né? Então, tendo 6 pernas, você pode mover 3 pernas de cada vez. Então pega essas 3, joga para frente aqui, desloca o corpo para chegar na posição, pega essas 3, joga para frente. Então essas 3 vem para frente, depois essas 3 vem para frente, chega nessa posição e vai trocando de 3 em 3, né? Sempre vai manter um equilíbrio estático, né, fazendo esse movimento, né? É uma das possibilidades de andadura do inseto, mas é a mais comum porque você tem uma velocidade estática aí a qualquer momento, né? Para 4 patas você pode ter, né, aqui está, por exemplo, um trote e uma cavalgada, né? Então um trote que você tem 2 pernas se movendo a cada momento, então 2, tem um contato de 4, depois 2, então você tem um momento aqui de equilíbrio dinâmico quando você tem essas 2 pernas se movimentando, depois ele toca no chão. E, né, você tem, né, aqui uma cavalgada, né? Então as 4 patas aqui no chão, joga as 2 para frente, depois salta, passa um momento aqui no ar, toca com as 2 da frente, essas 2 vêm, volta para esse ponto e assim por diante, né? Então você consegue mexer, né? E num robô você consegue mexer justamente essa sequência que você vai colocar, né? Aqui tem um vídeo, né, o link para esse vídeo aí, um cavalo andando, trotando e galopando, né? Essa apresentação tá lá no Classroom também, né? Então pode abrir o vídeo lá, que você tem justamente você tem a imagem do cavalo real e você tem um modelo tridimensional mostrando justamente os tipos de andada do cavalo, né? Dá para você fazer uma biomimética e pegar isso aí, aproveitar para robôs, né? Certamente, né? Aqui, vamos ver se ele funciona aqui. Não está pegando o vídeo. Aqui, pronto. Esta aqui é um robô quadrúpede feito como TCC dos alunos de eletrônica há uns anos atrás, né? Aparentemente minha internet não está auxiliando, pronto. E aqui ele está parado, né? E aí o movimento dele então não é rápido aqui, né? Mas você tem isso aqui, esses laranjas são servomotores, então eles vão fazer esse movimento, né, de subida e descida na roda. Então você tem um servomotor que vai fazer o movimento lateral, vai fazer essa roda aí nesse sentido, e o outro vai fazer a subida e a descida, né, de cada perna dessa. Acho que falei roda, né, de cada perna dessa, né? E aí que então foi programado nesse robô aqui justamente essas andaduras, né? E aí você tem o teste de translação, né? Então o movimento aí para o robô andar para frente, aí ele volta para a posição inicial, né? Outro teste aqui. Acho que todos eles aqui são de translação. Pronto. E aqui justamente ele se movimentando. Deixa eu botar aqui do começo. Aqui já foi. Certo, aqui ele parado a gente não via muito bem, mas a ideia é que ele faz aquele movimento. Aí levanta essas 2 pernas, joga para frente, depois levanta essas 2, joga para frente.
visualizando, então ele passa um períodozinho que ele fica apoiado só em duas pernas, né? Então é um movimento como um trote, né? Aqui tem o robô. Esse aqui não tá tão legal, que ele tá, o vídeo tá de lado, mas dá para vocês verem também. E aqui ele fazendo um movimento aqui, aí não só de translação, né, mas aí de rotação também, seguindo um objeto guia, né, que no caso vai ser a pulseira, tá aí no braço. Faz a translação em direção à pulseira. Se ele bota para o lado, bota para trás, ele vai andar para trás. Cadê? Ele não pegou. Pronto, deu para trás. Ele vai fazer para que essa pulseira fique com um tamanho específico na tela. Aí translação, rotação, percebeu aí, né? Ele fez uma movimentação diferente das pernas, e aí fez, em vez de fazer a translação, fez a rotação do robô. E assim por diante. Ok? Pronto. Se no caso o bípede, certo? Então para um robô bípede, né, a gente pega o caso do ser humano. Então se a gente pegar o andar de uma pessoa, né, é a maneira mais usual de você mapear isso aqui, né? Então você faz como se fosse vários problemas do pêndulo invertido, né? Então a pessoa chega, dá a passada, então uma perna toca aqui no chão, a outra faz o push-off, empurra aqui, né? Aí a perna de trás sai do chão e aí ele vai fazer o problema do pêndulo invertido. Ele está apoiado aqui, vai girar. Quando ele chegar no outro ponto, a perna de trás vem para frente, apoia. Você tem um empurrão com a perna de trás e troca a perna de um lado para o outro, né? Então você tem um empurrão do lado e assim vai fazendo. Então a maioria dos robôs bípedes, né, usam isso daí. Em alguns casos eles usam a questão de equilíbrio estático, pezão, né, no robô, e bota lá o centro de gravidade para cima do pé dele, mexe a perna, bota o outro, aí sai aquele movimento do robô meio gingado assim para um lado e para o outro, né? Também acontece. E você tem até um robô com uma perna. Esse aqui eu não resisto botar só um pedacinho, né? Que é trabalho 2018 aqui, em que você tem um robô com uma perna só, né? E você tem um controlador, né? Dois thrusters aqui, duas hélicezinhas, né, para ajudar no equilíbrio do robô, um equilíbrio mais fino. E você tem essa estrutura daqui, que essa aqui são dois pesos, então isso aqui fica girando para um lado e para o outro para fazer com que o robô, né, ele gire em torno do seu eixo, né? E aí ele usa isso daqui, né, para fazer, justamente, de novo, o pêndulo invertido. E aí quando ele está no meio do salto, aí ele usa o ângulo com aqueles pesos ali do lado, ele bota o peso para o lado, o resto do robô vai para o lado contrário, e a altura da perna para ajustar a posição que o robô vai saltar para um lado e para o outro, e o ângulo com aqueles thrusters ali. Então o ângulo na outra direção com aqueles thrusters, e aí consegue fazer esse robôzinho aí com a perna só se movimentar, né? Então vai. No caso aqui ele está pegando a posição do motor do robô por fora e mandando a informação para o robô para o que é que ele deve fazer aí com seus atuadores, né? Também está o resto do vídeo aí para vocês verem, né? E aqui está um outro que eu coloquei que eu acho bastante interessante. Esse é mais
pouco maior. Então você tem um robô de 4 patas, né? E aí foi feito o modelo dele, né, digital, e foi feito o treinamento desse robô em vários tipos de terreno no digital, né? Foi feito treinamento por um método de inteligência artificial, treinamento mesmo, e aí depois foi aplicado no robô. Então é um robô que ele tem uma estabilidade gigantesca, com 4 patas, e consegue andar em qualquer terreno, além de outras coisas que vale a pena a gente chegar mais para frente, né? E de pernas é isso. Aí aqui eu vou botar essa figura enigmática aqui. Eu quero ver quem é que de vocês descobre aqui o que é que danado é isso que tem tanto eixo espalhado aqui pelo negócio, e tem essas coisas com as setinhas de rotação aqui dos eixos, né? Quero ver quem é que adivinha o que é isso, né? A gente vai tocar mais para frente nisso aqui, no adiantar das aulas. Então é isso, até mais, fiquem com Deus.